Olá, como vão todos? Quem não me conhece, eu sou o Dr. Nivaldo Evangelista Teles, eu sou médico neurocirurgião, especialista em dor, especialista em coluna, especialista em acupuntura médica, medicina integrativa e termografia para dor crônica. Com muita satisfação que eu estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje será um vídeo mais completo sobre tudo que eu entendo que precisa ser feito para o tratamento da fibromialgia. Nós vamos abordar a definição, o quadro clínico, as causas, o diagnóstico convencional, o diagnóstico moderno e até os tratamentos convencionais, que a grande maioria dos pacientes não estão tendo melhora alguma ou pouca melhora e sua qualidade de vida apenas piorando. E falarei também do nosso tratamento moderno que a gente tem feito com os pacientes de fibromialgia, os quais a gente tem obtido excelentes resultados com centenas de pacientes praticamente sem dores. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é fibromialgia. Então a fibromialgia é uma dor que dure mais de 3 meses, que acomete todo o corpo do paciente. Não pode ser só uma dor de cabeça, não pode ser só uma dor nas costas, não pode ser uma dor só na perna, que às vezes eu pego muito frequente esses pacientes com dor na coluna e o paciente chega com diagnóstico de fibromialgia. Então a fibromialgia, o paciente necessariamente tem que ter dor no corpo todo. Associado a essa dor, ele tem outros sintomas que são comuns, tipo fadiga, cansaço, falta de energia, a sensação de edema, inchaço nos pés, tá certo? Então, essa é a definição de fibromialgia. Qual que é o quadro clínico principal da fibromialgia? Então, o quadro clínico da fibromialgia é dor difusa, constante, agrava com estresse, tensão, preocupação. Ela tem também sensação de inchaço, sensação de dormência, que às vezes incomoda bastante. Tem geralmente alterações no trato gastrointestinal, então o paciente pode ter intestino preso, pode ter intestino solto, pode intercalar de intestino solto e preso, pode ter muitos gases, às vezes até associado com a síndrome do colo irritável. E essa aí você vai manifestar, pode ter também dores cólicas abdominais. O paciente com a fibromialgia, nós temos também alteração do sono, então o paciente tem muita dificuldade para dormir, ou é um insônia inicial, que é dificuldade de iniciar o sono, ou é no meio, ou até no final, mas também é muito frequente. Pode estar associado também a ansiedade, depressão, que geralmente está bastante frequente nesses pacientes com dores crônicas. Então, assim, basicamente o quadro clínico resumido da fibromialgia são todos esses sintomas, tá certo? As causas, gente, tem muita coisa na literatura, cada um fala uma coisa. Eu vou falar as causas que eu, Dr. Nivaldo Evangelista Teles, depois de 20 anos tratando dores crônicas, eu acho como sendo as mais comuns e que elas devem ser visualizadas num contexto global, em todo o sentido que o paciente precisa ser bem diagnosticado. Então, o paciente com fibromialgia, ele tem várias causas que são tratáveis. No meu ponto de vista particular, eu acredito que fibromialgia é um status fibromiálgico, que esse paciente esteja passando por uma descompensação e uma deficiência de inúmeros nutrientes, inclusive deficiências hormonais. Então a gente tem que ter, esse paciente tem como causa tratável o estresse crônico, paciente preocupado, tenso, ansioso, paciente que tem dificuldade para dormir, ele dorme mal, tem uma alimentação inadequada, então o tipo de alimentação é muito ruim, e pessoas negativas, com pensamentos negativos, com pensamentos de tudo na vida é difícil, essas pessoas têm a maior propensão a ter dor crônica e principalmente fibromialgia. E até mesmo uma dor que se iniciou numa parte, por exemplo, começou uma dor no pescoço e essa dor não foi tratada de forma adequada, nem de forma correta, e aí
essa dor foi perpetuando e foi agravando até chegar num quadro de dores crônicas. Nós temos de outras causas tratáveis de fibromialgia, são as deficiências nutricionais, que eu vejo todos os dias, todos os meus pacientes com fibromialgia têm deficiências de vitamina D, vitaminas do complexo B, vitaminas A, D, E, vitamina C. Tudo isso é muito importante quando a gente vai falar do tratamento. Tem deficiência dos aminoácidos essenciais, triptofano, lisina, glutamina, inulina, inúmeros outros tipos de aminoácidos essenciais que são necessários para essa manutenção da homeostase do metabolismo do nosso corpo. As células precisam de todas essas substâncias para ter um metabolismo ideal. Nós também temos a deficiência dos minerais, deficiência de zinco, magnésio, do boro, do manganês, deficiência do cálcio, do cobre, inúmeros outros minerais, e esses minerais também contribuirão com certeza em algum momento para causar essa dor crônica. Outra coisa totalmente tratável na fibromialgia que eu encontro frequentemente são as deficiências hormonais. Principalmente a deficiência hormonal da tireoide. É muito comum esse paciente ter todas as clínicas de hipotireoidismo e dor crônica, que é cansaço, fadiga, dificuldade de perder peso, queda de cabelo, unhas frágeis, intestino preso e muito inchaço. Mas os exames da tireoide estão dentro da normalidade, mas clinicamente esse paciente tem um hipotireoidismo. Uma vez que ele tem um quadro clínico de hipotireoidismo, você suplementando a tireoide desse paciente, você tem uma grande melhora. É muito significativa isso. Eu digo até que a gente consegue até eliminar as dores em muitos pacientes que têm fibromialgia, mas tem um quadro clínico de hipotireoidismo, porém, laboratorialmente os exames são dentro da normalidade. Se os exames estão dentro da normalidade, para a medicina tradicional não deve ser tratado. Mas o que eu digo aqui é o seguinte: quem está sentindo os sintomas são vocês que estão sentindo as dores, estão sentindo todos esses sintomas. E a medicina, no meu entender, ela precisa tratar a pessoa, o paciente, e não exames. O exame complementar serve apenas para ser complementar e muitas vezes esse exame vai atrapalhar a ideia do médico. Então, o hipotireoidismo é uma coisa fundamental, principalmente o subclínico, onde os exames são normais, e até o hipotireoidismo central, em que os exames estão abaixo do normal, principalmente o TSH. Mas esse paciente precisa de suplementação da tireoide com certeza. E não custa fazer um teste terapêutico por 30 dias que você vai sentir a diferença. A outra diferença de um tratamento importante de uma deficiência hormonal que eu encontro em praticamente todos os pacientes portadores de fibromialgia é a deficiência da suprarrenal, é a fadiga adrenal crônica. Esses pacientes têm o cortisol no limite inferior e para a medicina tradicional eles são taxados como dentro da normalidade, porém, no meu entender, eles têm essa deficiência hormonal e que sendo tratada, eles têm melhorado gradativamente. Então, é importante a deficiência do cortisol, é importante a gente ver esse cortisol. Outras deficiências hormonais são os hormônios masculinos, a testosterona no homem, que é muito comum também a deficiência desse hormônio levar a dores crônicas também, e na mulher, na menopausa, principalmente a deficiência de estradiol, progesterona e até mesmo do estriol, que essas pausas hormonais a gente devem ser vistas de formas bem isoladas, particulares para cada paciente, muito individualizada, e isso vai levar com certeza a uma possibilidade de um ajuste nas doses e talvez, provavelmente, quando bem indicado, esse paciente poderá se beneficiar. Então a gente já falou de várias coisas da definição, das causas que eu considero que sejam tratáveis, do quadro clínico da fibromialgia, e agora a gente vai falar principalmente do diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico para a medicina tradicional é muito simples, é um diagnóstico de exclusão. Todos os exames têm que estar dentro da normalidade,
ressonância, tomografia, raio-x, e quando o paciente faz o exame físico, o médico encontra uma série de alterações de pontos dolorosos no corpo desse paciente, e isso vai levar ao diagnóstico de fibromialgia por exclusão. Associado também que o paciente vai ter essa falta de energia, falta de disposição. O médico geralmente, não digo só o médico, o profissional da saúde em si, no geral, ele não leva muito em consideração as queixas dos pacientes com fibromialgia. E é por isso que a maioria dos pacientes com fibromialgia não melhoram com os tratamentos convencionais. Então é dado muito pouca importância à parte psicológica e emocional, ao ambiente desse paciente, aonde ele vive, como é que é o ambiente familiar, é um ambiente saudável, é um ambiente conturbado. É pouco avaliado o que ele come, quais são o tipo de alimentação, não se dá importância para isso, no tipo de alimentação, no tipo de comida que esse paciente leva. E aí, como é um diagnóstico de exclusão e os exames são todos dentro da normalidade, entre aspas, mas no meu entender, eu nunca achei um paciente com fibromialgia com exames dentro da normalidade de verdade, então eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, na minha concepção, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico amplo, que nem sempre os exames laboratoriais estão realmente dentro da normalidade. Existem percentis de exames de laboratório que podem estar no limite inferior e esse paciente já ter sintomas. Então, o fato de estar dentro da normalidade não quer dizer que esteja normal. Geralmente, os hormônios desses pacientes estão alterados ou fora da normalidade. As vitaminas dosadas também estão baixas. Eu gosto de deixar essas vitaminas muito altas, muito acima do limite normal. E nós temos aqui a termografia computadorizada por infravermelho, que é essa imagem que aparece aqui do meu lado direito. Vocês estão vendo uma imagem que a gente faz do corpo inteiro, que mostra todos esses pontos vermelhos que vocês estão vendo nessas imagens que eu vou colocando para vocês aqui. Essas imagens vão determinando, essa é uma dor nas costas, aqui é uma dor na região lombar. Então você consegue ver todas essas partes, essas dores no paciente, e esse exame é muito importante, a termografia, porque ele vai mostrar para o paciente que ele realmente tem a dor crônica. E a família também, que normalmente a família não acredita em vocês, até é duvidado às vezes, e isso também impacta no seu tratamento. E aí esse exame serve para a gente poder fazer a sua classificação atual. Recentemente foi feita uma nova tabela de diagnóstico de fibromialgia, onde se colocou uma série de critérios, associou fadiga, associou cansaço, associou dores em partes do corpo. É uma tabela até interessante, eu até uso ela aqui no consultório para determinar se o paciente tem realmente a fibromialgia ou não, mas eu ainda considero muito mesmo o diagnóstico clínico, o que eu vejo do paciente, o que eu sinto e principalmente o exame físico, né? E aqui eu valorizo 1000% do que o paciente está me dizendo. O que ele sente é muito mais importante do que o resultado de exames. Então, o que eu trato nos meus pacientes é o que o paciente sente. Realmente são sintomas. Eu tento entrar na vida desse paciente, como eu já tenho 20 anos de experiência em tratamento de dor crônica, é muito comum eu ver o paciente e já saber muita coisa e poder contribuir para que esse paciente melhore. Mas esse paciente ele tem cansaço, tem fadiga, tem falta de energia, com certeza seus hormônios não estão dentro da normalidade. Então nós temos que levar em consideração tudo que o paciente tem. E quando a gente vai fazer o diagnóstico moderno, eu levo em consideração tudo isso. Por isso que no meu entender, a fibromialgia é possível sim esses pacientes viverem sem dor, com a qualidade de vida excelente. Tem que ter um
tratamento global, como eu vou falar um pouco mais adiante, sobre todos os possíveis tratamentos que a gente faz para o tratamento da fibromialgia. E a gente faz um exame físico muito bem feito, e como esse paciente com fibromialgia, eu nunca vi um paciente só com fibromialgia, sempre tem uma dor miofascial, sempre tem uma artrite na coluna, ou na coluna cervical, na coluna lombar, ou tem uma tendinite, ou tem uma bursite, ou tem uma artrose. Ele tem uma inflamação crônica que não é a fibromialgia. E quando a gente trata isso em conjunto, todos, vai eliminando pontos por pontos que estão causando a dor nesses pacientes. Gente, vocês não têm noção como é gratificante. A semana passada eu fiz um repost de uma paciente sobre fibromialgia. Ela tinha diagnóstico de lúpus também e um diagnóstico de artrite reumatoide, e também ela tinha fibromialgia, a qual atualmente ela está praticamente sem dor. Então isso é muito gratificante. Então assim, eu já tenho inúmeros casos de fibromialgia tratados aqui no consultório que não tem mais fibromialgia. Então eu estou quase concluindo que fibromialgia é um status fibromialgico que a gente consegue sim tratar todas as causas, e esses pacientes voltam a ter uma vida praticamente dentro da normalidade, e isso é muito gratificante. Então, esse é o tipo de importância do diagnóstico moderno. E quando o paciente faz a termografia, que é o mapa da dor, esse paciente, ele também me direciona aonde eu vou fazer a acupuntura médica nesse paciente. Porque às vezes não é aquele lugar que ele está referindo, a causa da dor é em outro lugar. Então a termografia, eu faço a termografia, a acupuntura termoguiada, porque eu pego o exame da dor, o mapa da dor, e vou pôr as agulhas naqueles pontos que estão mais inflamados e aonde eu acho que realmente o paciente está com mais dor, e isso contribui para que ele melhora bastante, tá certo? Então, a partir do momento que tem o diagnóstico tradicional, que ele é pouco valorizado o paciente, que é um diagnóstico de exclusão, no meu modo de pensar, o diagnóstico mais moderno necessita da termografia, do mapa da dor, e avaliar o paciente como um todo. Todas as queixas desses pacientes são extremamente importantes, principalmente a digestão e o funcionamento do intestino. Isso é fundamental. Então, como eu disse, tudo pode ser melhorado. Lá nas causas, gente, faltou uma coisa que eu não falei no início, que é a disbiose intestinal. A disbiose, que é uma inflamação crônica do intestino, geralmente com poucos sintomas, é muito causadora de dores crônicas. Então a disbiose é outra causa tratável da fibromialgia. Então assim, a gente voltando aqui para o tratamento, vamos voltar agora, vamos ver o tratamento convencional que vocês estão fazendo, que não estão funcionando na grande maioria dos casos. Então o tratamento convencional do paciente com fibromialgia, geralmente pede para fazer um exercíciozinho ou ficar de repouso porque está com dor. São prescritos antidepressivos, duloxetina, pregabalina, mais anticonvulsivantes, que é a pregabalina, amitriptilina, escitalopram, citalopram, bupropiona, entre vários outros. Todos esses medicamentos têm uma eficácia baixa, com vários efeitos colaterais, e estão tratando os sintomas, não estão tratando as causas. Tem boca seca de efeitos colaterais, tem intestino preso, tem alteração da memória, tem alteração da libido, tem boca seca, e isso contribui para o agravamento dos sintomas desse paciente. Nas causas também, gente, o estresse crônico, como eu já falei, ele é muito importante. A gente precisa olhar ele com muito carinho. E aí, essas medicações antidepressivas, o paciente fica na esperança que exista um comprimidinho que vai melhorar essa dor. Gente, não existe esse comprimidinho. Anti-inflamatório, corticoide, risco de morte. Morrem 100 mil pessoas por ano usando anti-inflamatório de forma indiscriminada no mundo. Anti-inflamatório está tratando sintoma, não vai tratar a doença.
risco de insuficiência renal é muito grave, muito grande. Sangramento gastrointestinal, sangramento no intestino, sangramento no estômago, úlcera, o anti-inflamatório pode causar. Então, gente, anti-inflamatório não pode ser usado de forma crônica. Corticoide tem aquele monte de efeitos colaterais. O anti-inflamatório, o corticoide pode dar gastrite, esofagite, pode dar inflamação. Corticoide ganha peso, aumenta a pressão, pode facilitar a diabetes, pode facilitar a osteoporose, pode facilitar a necrose da cabeça do fêmur. Peguei uma paciente recente com dores crônicas e lúpus eritematoso sistêmico, tomando corticoide, ela fez necrose do fêmur, dos 2 fêmures e dos 2 joelhos. E o médico insistiu em continuar com corticoide. Isso é um absurdo, gente, não tem como. Corticoide não deve ser usado para esse tipo de dor crônica, principalmente pacientes com fibromialgia. E o paciente está sendo tratado no máximo com fisioterapia, com hidroterapia, às vezes ele vai para a quiropraxia, que também existe uma promessa que vai resolver o problema dele. E como vocês estão vendo, o tratamento da fibromialgia deve ser um tratamento diferente, aglobando várias coisas que são tratáveis. Os pacientes com fibromialgia também usam muito protetores gástricos, omeprazol, ranitidina, que também estão tratando nada, estão tratando apenas sintomas. A doença em si, a digestão, a má digestão, continua. Se o paciente toma um inibidor da bomba, um omeprazol, por exemplo, ele diminui a acidez do estômago. Então vai diminuir a absorção dos alimentos, vai diminuir a digestão. Então esse paciente tem uma maior propensão de ter um refluxo. Como ele não tem uma digestão boa, vai absorver menos vitaminas. Absorvendo menos vitaminas, vai ter mais problemas de saúde, vai ter problemas de memória. Também no tratamento convencional é utilizado um acompanhamento psicológico, mas é eventual, não é sempre. A acupuntura também é usada, só que a grande maioria desses pacientes são tratados individualmente. Ele vai na clínica de acupuntura, ele faz acupuntura e fisioterapia. Às vezes ele vai no médico, ele faz só remédio. Aí ele vai no psicólogo, também só acompanhamento psicólogo. Então vai no osteopata ou no quiropraxista, também está tratando só a parte individualizada. Ninguém está juntando esse paciente e fazendo uma coisa só nesse paciente. Então isso vai perpetuando a doença, perpetuando as dores. Então, o que eu tenho feito de mais moderno para todos os meus pacientes com fibromialgia? Então, eu faço uma abordagem global, eu trato o paciente como um todo. Então, eu passo para o paciente, primeira coisa, ele passa com a nossa nutricionista, uma nutricionista especialista em longevidade saudável, então ela vai passar uma alimentação saudável. Esse paciente comigo, ele já fez o mapa da dor, então eu já tenho os pontos definidos. Esse paciente, ele vai ser solicitado uma bateria de exames, os quais vão mostrar várias alterações, tanto do ponto de vista dos minerais, quanto do ponto de vista dos hormônios, que geralmente estão alterados, mas são alterações muito fidedignas, que aí entra a importância do diagnóstico diferencial e do quadro clínico, o que o paciente está sentindo, porque o exame pode estar normal, mas o paciente não está normal, ele está sentindo dor. Então a gente tem que ter essa consideração. Nós tratamos a melhora da digestão desse paciente, nós prescrevemos as enzimas digestivas e suspendemos os omeprazóis. Na realidade, aqui comigo eu suspendo todos os medicamentos antidepressivos, a pregabalina, do duloxetina, não pode suspender de uma vez. Os tarja preta também, que é muito comum os pacientes virem, eu retiro esses medicamentos de forma lenta e gradual, porque eu não vejo que eles têm realmente uma eficácia comprovada, e não tem mesmo, e tem muito mais problemas. Nós fazemos um tratamento da desbiose intestinal com probióticos, com prebióticos, então a gente faz essa abordagem ampla. Nós fazemos uma suplementação o mais completa possível, então o paciente vai tomar bastantes suplementos, principalmente cápsulas e às vezes um pozinho, mas isso também contribui para melhorar esse tratamento. Naqueles casos mais graves, mais intensos, onde a gente sabe que tem uma má digestão, o intestino é péssimo,
A gente pode lançar mão da terapia endovenosa de nutrientes, que é a IV Nutrition Therapy, que é aonde a gente aplica os nutrientes diretamente na veia, não são remédios, e isso causa um efeito, uma resposta, uma melhora muito grande e muito rápida. Esse tratamento moderno também ajuda. Junto com isso tudo, eu coloco o paciente para ler alguns livros para mudar o pensamento, porque é muito importante eu abordar essa parte com o paciente, porque se o paciente não tiver a força de vontade interna de querer realmente melhorar, o tratamento vai ser falho. Pode fazer tudo, mas se a pessoa continuar com pensamentos negativos, pensando que não vai dar conta do tratamento, que a vida tem que sofrer, e aí nós somos o que nós pensamos. Se a pessoa continuar achando que vai continuar doente, ela está dizendo para o cérebro dela que ela, infelizmente, inconscientemente, ela quer ficar doente. Então a gente faz também a eliminação dos pontos exatos de dor. Então eu faço os bloqueios localizados, guiados por ultrassom. Então eu vou no ponto exato da dor para eliminar esses dor. Nós fazemos também a modulação hormonal desses pacientes quando indicada e quando necessária, levando em consideração principalmente a clínica do paciente e não mais o que o paciente não mais os resultados de exames de laboratório. A gente faz geralmente suplementação da avaliação da tireoide, da suprarrenal, dos hormônios masculinos e femininos, entre outros hormônios. Naqueles pacientes que têm depressão intensa e importante, nós podemos usar mão da estimulação magnética transcraniana para tratamento da depressão e ansiedade, que vai melhorar a depressão em 80% dos casos. Nós temos aqui também na clínica a laser terapia. Então, assim, resumindo, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu abordo o paciente de todas essas formas que eu falei para vocês, uma abordagem global, que eu mudo o estilo de vida do paciente, eu mudo os pensamentos desse paciente, eu estimulo ele a mudar os seus hábitos diários, eu estimulo esse paciente a ter uma alimentação saudável que ele passa com a nossa nutricionista, ocorre uma suplementação de todas as deficiências que ele possa vir a ter. Nós fazemos uma suplementação, uma modulação das deficiências hormonais nesses pacientes, e mais a acupuntura, mais a laser terapia, mais a terapia endovenosa de nutrientes, mais a estimulação magnética transcraniana e mais um programa de atividade física regular e um acompanhamento psicológico quando é necessário, e a grande maioria necessita também de um acompanhamento psicológico. Aí a gente vai fazer, eu consigo fazer todas essas engrenagens se encaixarem, e o que eu estou tendo aqui, graças a Deus, é um avalanche de pessoas que tinham fibromialgia e, graças a Deus, estão quase todas ficando muito bem. Agora, isso funciona para todos? Não. Mas eu já vou falar aqui para quem não funciona. Primeiro é quem não quer mudar o estilo de vida, quem não quer fazer atividade física, quem não quer mudar a alimentação e quem insiste em ficar com pensamentos negativos. Esses pacientes, eu tenho certeza que vão continuar sofrendo, infelizmente. Agora, quando a pessoa toma a decisão que quer realmente melhorar e faz tudo isso em conjunto, é possível sim melhorar muito a fibromialgia. A suplementação das vitaminas a gente faz de todas quando necessárias, principalmente da vitamina D, que essa sim a gente faz de rotina para todos os pacientes, exceto aqueles que já têm uma vitamina D muito bem. Quem tiver qualquer dúvida, será um enorme prazer vocês deixar os comentários aqui embaixo e compartilhem com seus amigos, dê um joinha pra gente, que isso é importante. Quem entender isso, eu tenho certeza que vocês podem se livrar do status fibromialgico que vocês têm, e isso será muito importante para vocês. Gente, foi muito prazeroso escrever isso aqui tudo para vocês, foi muito bom, e até a próxima.
tiverem sugestões de vídeos, por favor, deixe nos comentários também. Muito obrigado e, mais uma vez, paz e amor para todos.